Então, deixa eu ver se eu arrumo aqui. Sim. Então, a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje é por que adoecemos? Alguém arrisca? Por que adoecemos? A gente tem pensamentos negativos. Perfeito, irmã, perfeito. Pensamento negativo. Mágoas. Perfeito. Toda doença começa no estado de não perdão, né, irmã? Mais alguma coisa? Na verdade, quando se trata desse assunto de por que adoecemos, a gente pode abrir tantas janelas, né, tio? Mas, em primeiro lugar, quando perguntamos por que adoecemos, nós temos que ter o pé no chão e ser bem objetivo. Temos que procurar um médico, fazer os exames que tem que ser feito, não é verdade? E depois que fizer todos os exames, depois que consultar o médico, aí sim, aí perguntamos, como estão as nossas emoções? Eu ainda estou acostumada com o coconote aqui. Como estão as nossas emoções? Será que a gente está cuidando de tirar um tempinho para ficar comigo mesmo? Para ler um livro? Para fazer o que gosta? Será que a gente está tirando um tempinho para a espiritualidade? Porque alguns livros dizem que cada vez que a gente se afasta de Deus, começa a aparecer as doenças. Não porque Ele castiga, não porque é um Deus malvado, mas porque acabamos com toda a proteção, ficamos muito soltos. Precisamos da fé, precisamos da religiosidade, precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Então é muito importante a gente se perguntar como estão as nossas emoções. A raiva, o orgulho, a inveja, são os sentimentos que vai detonando a gente, se transformando tudo em doença. A raiva é um sentimento que tem que ser controlado, porque se você colocar para fora, você destrói tudo. Se você colocar para dentro, vai se transformar em depressão, vai se transformar em um monte de doença. Então, como controlar essas emoções? Talvez seja o maior desafio, é controlar as emoções. A ciência e a medicina, eles têm muitas afirmações. O conhecimento que a medicina hoje tem, os avanços, realmente está difícil desencarnar, né, tio? Está difícil, porque eles estão anos-luz. A contribuição é muito grande da medicina e da ciência. E a doutrina espírita, de forma alguma, vem invalidar todas as afirmações que ela traz. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela vem para realmente contribuir e somar e dar uma grande contribuição. Mas o que seria a medicina, no caso a medicina espiritual? A medicina espiritual, ela caminha junto com a medicina, ou seja, são os espíritos que usam recursos de magnetismo, recursos espirituais, fluidos, para que possa haver essa cura. Mas as pessoas têm que entender que essa cura espiritual, ela caminha junto com a medicina e que ela não pode ficar separada.
apesar de que a medicina espiritual, ela tem a questão dos remédios, né? Muitas casas espirituais, elas têm os chás, as próprias cirurgias espirituais, mas sempre caminhando com a medicina, nunca invalidando o conhecimento, os remédios que os médicos passam para as pessoas. É muito importante entender o que quando a gente fala por que adoecemos. São tantos fatores, vidas passadas. Quantas pessoas estão fazendo os resgates aqui, nessa vida, de coisas que aconteceram em vidas passadas. Então a gente vai pensar assim, toda doença são resgates? Então é muito importante a gente entender que não é regra nenhuma situação. Às vezes a pessoa pode ficar doente, os intempéries da natureza. Não é porque de repente você saiu, pegou uma gripe, você não se cuidou, né? Pegou uma pneumonia, o que eu fiz da vida passada? Não. Então, quando eu digo que existem vários fatores, existem os fatores que realmente você tem que cuidar da tua saúde. Aqui diz assim, a doença não pode ser aliviada, afirmando-se a sua inexistência. Eu tenho medo de algumas religiões que pregam. Quantas igrejas a gente já ouviu falar, que falam assim, larga tudo que Deus vai te curar. Eu já acompanhei situações de uma senhora que desencarnou. Ela estava na igreja e falou assim, não, na igreja falaram que Deus vai me curar e que eu posso abandonar tudo. E ela desencarnou. Então, a gente não pode ficar com uma dor em casa e fazendo um pensamento positivo, dizendo, não, eu não estou doente, eu estou bem e Deus está comigo. Esse tratamento espiritual, a medicina espiritual, ela prepara o teu corpo. Ela vai dar o equilíbrio necessário para o teu corpo físico receber o medicamento terreno para que você realmente se cure. É claro que existem muitos milagres. Quem aqui já não vivenciou uma situação assim? De alguém que vai no hospital, faz um exame e de repente se cura. Tem uma pessoa muito próxima a mim, e isso aconteceu na semana passada, olha só, uma semana antes de dar essa palestra. E ela estava prestes a fazer uma cirurgia na bexiga, e estava fazendo todos os exames. E ela é católica, não acredita em nada de espiritismo. E ela pegou e falou assim, André, eu vou lá naquele lugar, mas eu vou por ir, porque minha amiga está fazendo tanta questão, né? Até chato eu não ir, mas eu vou. Tudo certo para fazer a cirurgia já estava marcada. Foi lá, disseram que tinha que fazer uma cirurgia espiritual. Ela, meu Deus, André, que diacho é isso? O que eles vão fazer? Tudo bem, fez a cirurgia, voltou para casa, continuou os exames. O médico falou assim, você está curada. Eu realmente não sei o que aconteceu, mas não vai precisar mais fazer a cirurgia. Então, quantas curas, né? Às vezes a gente já presenciou, e daí as pessoas dizem assim, é a fé, né? É a fé. Não é a fé. Porque quantas vezes cura incrédulos, pessoas que não acreditam em Deus, e vão lá e se curam. Porque a fé a gente não chega para o filho e fala assim, você tem que ter fé, meu filho. Eu sou a tua mãe e você vai me obedecer. Que bom se fosse, né? Mas não é. Ele fala assim, ai mãe, para. A fé é uma coisa que você consegue com as suas experiências. Experiências sagradas, experiências do coração, experiências que ficam naquele baú
com as recordações da alma e que vai se fortalecendo. Isso é ter fé. Então, às vezes, uma pessoa é incrédula e, de repente, ela está naquele lugar e, a partir daquele momento que ela recebe aquela graça, que ela muda totalmente a história dela. Eu lembro que eu era adolescente, eu tinha uma amiga, ela falava assim de Jesus com tanto brilho no olhar, mas ela falava assim como se estivesse falando da paixão, do amor da vida dela. Eu falei, meu Deus, né? Acho que ela não está bem certa da cabeça. O que aconteceu com essa menina? E depois eu passei por tantas experiências que em algumas vezes assim eu falo de Jesus e eu começo a chorar. Ele já fez tanta coisa por mim e tanta coisa por tantas pessoas que eu conheço. Então a fé a gente consegue assim com as experiências, com as vezes que a gente caiu no chão, que ele levantou. Não adianta, não se ensina. Então, é isso. A parte oriental, ela já tem mais experiência, mas o Ocidente, ele não sabe muito lidar com essas coisas de pensamento. O Oriente já está acostumado, mas eu acho que nós somos muito pequenos, porque muito se ouvir falar de pensamento positivo, né? Vamos ter pensamento. Claro que é importante o pensamento positivo. Claro que o pensamento positivo faz você mudar a sintonia, faz você realmente, ajuda muito você a conquistar o que você quer, a ter uma boa saúde, um brilho no olhar, uma aura formosa. Mas os orientais dizem que não é só isso. Que não basta você ficar pensando numa saúde boa, pensando numa perspectiva boa de dinheiro, de coisas boas. Não, você vai ter que agir. Mesmo porque se essa linha de pensamento você ficar pensando, ela vai ser tão, não só inválida, como prejudicial. Porque se você ficar pensando que está tudo bem, que a tua saúde está boa, que o meu pensamento é firme, você não vai olhar para o outro lado, não vai procurar ajuda, vai ser até prejudicial. Então, o pensamento positivo é muito importante, mas acompanhado de uma ação. Se você quer ficar rico, você pode fazer um pensamento positivo, mas você vai ter que trabalhar também. Se você quiser ter uma saúde boa, Deus colocou tudo isso para você, a medicina, os hospitais, os exames, a homeopatia, Ele colocou tudo isso para vocês. Não parece aquela história que estavam alagando a igreja? E daí o padre estava em cima da igreja falando assim, não, Deus vai me salvar. E daí foi 3 vezes o carro do bombeiro lá pegar ele e falou, não. Ele morreu e foi reclamar para Deus. Falou, poxa, eu preguei a sua palavra a vida inteira, o Senhor não me salvou? Ele falou, eu mandei o bombeiro lá 3 vezes, você que não foi. Então é a situação, porque existem médicos, existe a medicina, existem os remédios, homeopatia, tudo para a gente realmente levar uma vida, uma qualidade de vida. Isso é importante. É você estar bem, é uma qualidade de vida, é você estar com uma hora boa. Eu acho que hoje eles estão pensando muito mais nisso. Hoje, até em escolas, as crianças estão aprendendo coisas que na nossa época não tinha. Hoje já tem yoga, já cuidam da alimentação. Antes eles colocavam lá um Nescau e a sopa e tá tudo bem, né? A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência das doenças ou enfermidades. A saúde, na essência, é a harmonia de vibrações. Nosso Chico Xavier. Ou seja, não basta ter o pensamento positivo. Nós temos que estar em harmonia. O corpo, a mente, tem que ter sentido sempre o que você pensa,
o que você faz e o que você fala. Porque se não fizer sentido tudo isso, vai dar um conflito aí dentro que ninguém pode perceber. Mas vai virar uma bagunça danada e vai transformar tudo em doença. Então não importa o que tua mãe pensa, o que teu pai, o que o teu chefe. O que importa é você e a tua consciência. E a tua consciência é Deus. Mas como que a gente vai saber se está fazendo certo ou errado? A tua consciência vai dizer. O divino está dentro de você, da tua consciência. Então, se você fez alguma coisa e você está se sentindo um pouco mal, aquilo está te incomodando, volta. Volta porque não está certo. Volta e tenta corrigir. E se você estiver fazendo alguma coisa e você estiver muito feliz, e se você se perder no tempo fazendo isso, continua. Continua que esse é o caminho. E a prece, sempre esteja em prece, sempre o coração em prece, para que todas as suas decisões sejam através dos irmãos iluminados, através do seu anjo. Porque se temos os pensamentos, não está de acordo com o que fazemos. Sempre digo quantas pessoas que estão tão lindas, colocam o terno, vão para o escritório de manhã, voltam à tarde, tudo bonitinho, mas os pensamentos são tão terríveis que eles vão vai do sexo de madrugada, jogos, a lugares terríveis. E nesses lugares eles conseguem as companhias, e essas companhias vão ficar do lado dele. Então, as companhias que vão estar com a gente é tudo de acordo com o que pensamos e o que fazemos. Principalmente o que fazemos quando ninguém está olhando. Eu sempre digo que é muito lindo quando vão em asilo, vão em orfanato, creche. Mas a verdadeira caridade, a verdadeira ajuda é quando acontece no inesperado. Quando de repente você está na rua, acontece alguma coisa e a tua ação é ajudar. É quando você dá alguma coisa que você poderia usar, mas que você doa. Isso é caridade. A caridade é quando a gente faz as coisas sem pensar. Doença e sofrimento, pobreza e desconforto são invariavelmente o resultado da violação de leis naturais ou espirituais. Spencer Levy. Não é verdade? Sempre quando a gente viola alguma lei, seja natural, as leis naturais, espiritual, seja lá qual for, não é os nossos excessos? Se a gente não cometesse esses excessos, com certeza não teria problemas. E quando eu digo excesso, eu não digo só o cigarro, a bebida, os nossos excessos, e sim, até as nossas emoções. Quantas vezes a gente começa alguma descoberta, por algum momento, a gente começa a realmente desviar o pensamento e começa a dar importância demais para alguma coisa. De repente, um amigo, uma irmã, um filho fala: poxa, o que está acontecendo? Né? No caminho, é natural isso. Mas tudo em excesso é prejudicial. Todas as doenças, tudo que acontece com a gente são os excessos. A homeopatia não é um exemplo? A homeopatia, ela usa o veneno para cura. A dosagem dela é perfeita. A aspirina, ela é um perfeito analgésico. Mas se ela for uma dose muito forte, ela pode matar. Ela pode dar uma hemorragia interna terrível. Então são os nossos excessos de emoções,
os nossos excessos e dar importância para coisas que não faz sentido. Até o excesso de amor faz mal. O amor excesso, ou o amor muito grande pelos filhos, pela mãe, pelo namorado, pelo marido, tudo em excesso. Então, é muito importante a gente cuidar das nossas emoções. Meu irmão, vamos cantar uma música? Eu estou aqui falando e me perdi, desculpa. Vai, 31. Então Joana diz: muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e influências espirituais negativas. É o que a gente estava falando agora, que o desequilíbrio das emoções acaba trazendo companhias e que acabam fortalecendo mais essas doenças, principalmente psicológicas, e as dores no corpo. E ela ainda diz aqui: não raro deve desempenhar um papel muito significativo a doença na conduta do ser humano, porque ele demonstra, em primeiro lugar, a fragilidade de que se constitui o corpo. Depois o convida a reflexionar em torno das causas,
Quantas pessoas eu conheço que depois que tiveram uma depressão muito grande, foram fazer uma faculdade de psicologia, né? Às vezes até uma pós, ou vai fazer algum curso, para poder entender a causa. Eu tava lembrando quando o irmão falou aqui sobre os jovens dependentes, e eu sempre digo que cada um tem a sua miséria, né, irmão? As deles só é diferente das nossas. Mas, às vezes, esses irmãos, eles têm um propósito. Eles têm um propósito muito grande. Tem um irmão que foi feito um atendimento para a família dele. E ele foi para essa casa. E ele fez um trabalho tão lindo. Ele transformou essa casa. Ele montou uma mini biblioteca. Ele começou a ajudar as pessoas lá. Ele começou a ajudar até na parte das obras. Ele modificou de uma forma que, se ele não estivesse naquela condição, ele não conseguiria de forma alguma. Tem um cantor também que também passou pela mesma situação, e quando ele saiu, ele carrega tantas pessoas. Como é o nome da banda, Bruna? É o Rodolfo. A banda dele é? Era do Raimundos. Então, quando ele saiu, ele virou evangélico. Meu Deus, um dia eu fui na Bola de Neve, que ele foi dar os depoimentos dele, eu me perdi. É a coisa mais linda do mundo. Então, às vezes, a gente passa por algumas situações na vida que já está tudo certo, entendeu? Já está tudo certo, que é para salvar muito mais do que se a gente levasse a vida morna. Quantas pessoas que tiveram depressões terríveis, e elas saíram da depressão e falaram: agora eu quero ajudar todo mundo, eu quero trabalhar, eu quero ajudar porque eu sei o que as pessoas estão passando. Em Fazenda Rio Grande, quando eu trabalhava na prefeitura, tinha uma moça que tinha um filho especial, e ela sofria tanto para poder trazer a criança para Curitiba, tanto porque ela tinha uma condição um pouco difícil financeira, e ela sofria muito. Só sei que ela lutou tanto que hoje tem a PAI em Fazenda Rio Grande, e ela que montou. E essa PAI, eu não sei quantas crianças hoje atende, porque na época que eu trabalhava lá era quase 100 crianças, irmão. Então, assim, muitas situações que é colocado para a gente é realmente para fazer um trabalho bem maior. E às vezes tem pessoas que passam e que levam a vida tranquilamente, e de repente essas que têm essas histórias assim, que conseguiram descer lá embaixo, no último degrau, o grau que elas evoluíram é bem maior do que as outras. Então ela continua aqui, quando ela fala que é muito importante, por causa que as pessoas vão sempre refletir as causas desencadeadoras da ocorrência enfermiça. Por fim, proporciona-lhe capacidade de aprender a administrar todos os fenômenos existenciais. É claro que muito se fala que é tudo um aprendizado, e que cada situação que acontece, a gente sai melhor, a gente sai mais forte, é mais um degrau que a gente evoluiu. É muito bonito isso quando a gente escuta, mas quando a gente está no meio do sufoco, quando a doença bate na porta, quando acontecem algumas situações, é difícil a gente pensar assim. É automático a gente se vitimizar e falar assim: meu Deus, o que está acontecendo, né? Deus esqueceu de mim. Mas esse é o primeiro sentimento, e depois com certeza a gente vai aprender a administrar
eu estava vendo uma palestra que o moço falava assim que as pessoas mais velhas, elas têm mais facilidade de perdoar. E é verdade porque a partir do momento que a gente não exige tanto da gente, quando a gente não cria tanta expectativa com a gente e a gente aprende a se amar, é mais fácil aprender a perdoar. Porque a gente vê que as pessoas não têm maldade, elas só se atrapalham. E com amor, dá tudo certo. Então eles falaram que as pessoas mais velhas, elas têm essa facilidade de perdoar. E na verdade, todos esses problemas, essas doenças, essas angústias, essas aflições começam a não perdoar, seja nós, seja o auto-perdão ou perdoar as pessoas. Quantas coisas que a gente faz e fica martelando a cabeça, e, meu Deus, esquece tudo. Eu sempre digo, vocês acham que a espiritualidade está preocupada com essas besteiras que a gente faz, não é, meu irmão? Eles não estão preocupados. A gente tem muito o que fazer, a gente tem muito amor para dar, então tudo envolve o perdão. E ela finaliza: a doença é o resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito, favorecendo o surgimento das doenças. É claro que ajuda é de todo lado, muitas coisas acontecem, e daí tem a psicologia que ajuda a entender os problemas, ajuda a entender os distúrbios, porque realmente, às vezes acontecem coisas que você não dá conta, e são coisas que, por isso que eu digo, sempre a nossa dor é maior, né? É maior do que todo mundo. Sempre a nossa dor é maior. Mas é muito importante a gente sempre se colocar no lugar do outro. A gente não sabe a bagagem que o nosso irmão está carregando. A gente não sabe as experiências, não só dessa vida. Olha que confusão danada. Se não bastasse as mágoas dessa vida, que a gente carrega às vezes de alguma coisa que não deu certo e você não resolveu muito bem, daí tem aquela sensação que você sente e não consegue lembrar, ou seja, coisas de outras vidas. Então, a partir do momento que você entra nessa sintonia de amor e de perdão, por isso que eu gosto daquele mantra, né? Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Vamos amar, vamos perdoar, não importa o que. Às vezes a gente está de frente com uma pessoa, a pessoa fica implicando com você, você fala: meu Deus, que maldade dessa pessoa, nunca fiz nada para ela. Meu Deus, se ela soubesse o que você fez, eu acho que ela se virava paçoquinha, né? Então a gente não sabe o que a gente fez e a gente está tentando melhorar, e muitas causas desses obsessores que não conseguem perdoar são as doenças. O enfrentamento rebelde aumenta a carga de aflição. Joana de Ângeles. Ela diz como lidar quando chega realmente a situação, né? Se você se rebelar, o que é melhor? Você se rebelar, você aceitar? É claro que é melhor você aceitar. Por que a gente sempre diz que é o entendimento, que é o estudo, é o desenvolvimento que vai te salvar? Mais nada. A partir do momento que você procura o entendimento, fica tudo mais fácil. Não que não venha, mas a partir do momento que você aceita, quantos karmas são mudados? Às vezes a pessoa chega e está com a ficha dela ali, você vai passar por isso, está tudo certo. Mas é tanto amor, tanto trabalho que muda tudo. Então, a partir do momento que vem a situação e que você consegue realmente administrar, o espírita, o kardecista, ele estuda muito sobre isso. E por isso que às vezes as pessoas falam assim: nossa, você é tão calmo, né? O espírita é tão...
mal sabe, né? Mas, assim, o entendimento, a partir do momento que você tem o entendimento, porque se você está passando por uma situação e de repente você fala assim, poxa, mas por que eu estou passando por isso? E acaba se revoltando. E de repente você fala assim, poxa, sabe Deus o que eu fiz lá? Então eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder resolver isso. Às vezes a pessoa que a gente encontra e fala assim, nunca esqueço uma palestra que eu vi de um irmão aqui muito boa, que ele disse assim que quem você tem que trabalhar não é o teu irmão que você se dá bem, não é aquela amiga, não é as suas afinidades, porque senão seria fácil, né? A gente ficar só no meio dos amores, das pessoas que se dá bem, ia ficar tudo muito bom. Mas não, a gente realmente tem que trabalhar com aquela pessoa que está pegando alguma coisa, que está implicando, ou até mesmo você tem um sentimento. E se você tem um entendimento, você vai falar assim, bom, vamos resolver. Se você não tem, você fala assim, olha, não quero nem ver essa pessoa. Vamos pegar uma promissória e colocar já para outra vida, já porque nessa eu não vou dar conta, né? Então é muito importante. Anorexia na visão espírita. Quando eu digo para vocês, existem as companhias que carregamos, às vezes em lugares, e às vezes as companhias não é em lugares que você vai, de repente você está na rua, você tem a luz e acaba se aproximando. Mas tem os inimigos de outras vidas, que são espíritos que não são muito evoluídos e querem a vingança. Essa história, o irmão Roberto Lúcio, ele conta no hospital André Luiz. Essa moça tem 1,60 m e pesa menos do que 40 quilos. E um dia, em um atendimento lá, ela nunca podia ir porque sempre estava passando mal. Um atendimento, ela falou assim que Deus era muito mal com ela porque fez ela tão gorda. E daí foram fazer um tratamento, daí fizeram uma regressão. E na regressão ela era uma senhora que torturava alguns escravos. Ela deixava os escravos embaixo da casa e eles morriam de fome e de sede. E numa dessas regressões trouxeram dos escravos e eles falaram assim, ela vai morrer com muita fome, com muita sede, com o corpo deformado. Então, o que eu disse, a gente não pode olhar para uma pessoa que tem anorexia e falar assim, ela era a senhora dos escravos. Porque uma depressão pode desencadear uma anorexia. Então são regras, não existem regras. E é claro que existem muitos resgates de outras vidas e muitas vezes a gente chegou e falou assim, olha, eu quero passar por isso sim para poder realmente quitar essas dívidas aqui. E muitas vezes a gente chega aqui e fala assim, não, eu não quero. Às vezes o caso de suicídio é assim. Foi feito um material sobre aquele moço que faz o vídeo, que não tem os braços, né, e nem as pernas. Muitas vezes nessa situação são pessoas que vêm para tentar continuar sua missão e não conseguem e se suicidam. Então eles vêm assim, sem os braços, sem as pernas, para ser mais difícil para que eles possam se suicidar. Mas quem deve ser cuidado antes? O corpo ou o espírito? O que vocês acham? Sim. Se no corpo reflete o espírito, então a gente tem que cuidar do espírito. Mas depois que a doença vai para o corpo, temos que cuidar do corpo. A doença já foi, então vai ter que ser tratada. Por isso que é muito importante a gente ter essa consciência de bons pensamentos
de boa alimentação, de boas companhias, dessa doação, de você poder ajudar, fazer um trabalho voluntário. Isso muda tanto a energia, tanto, que eu não sei como que pode uma pessoa não fazer isso. Porque a partir do momento que você está se doando, você recebe uma carga tão grande de gratidão, tão grande, que quando você sai do lugar, você sente alguma coisa que você não sabe explicar, mas que você quer sentir de novo. Então, por isso que eu digo, sim, temos que cuidar do corpo, mas o que já aconteceu, mas vamos fazer esse trabalho de conscientização, vamos cuidar da alma, vamos cuidar de você. E é de você, como que é essa relação com você? Isso é muito importante. Segundo Joana de Ângeles, para vivermos com saúde, devemos exercitar o alto amor, o alto perdão, o estímulo para a vida e para a doação. Ela escutou o que eu falei dela, colocou ali. Então é isso, o alto amor. Eu vi uma palestra e o professor falou assim: eu adoro a minha voz, eu adoro quando eu dou aula, eu entendo perfeitamente o que eu falo. E eu achei muito lindo isso, porque não é demagogia, não é narcisismo, nada, mas assim, você se gostar. E daí eu até falei para a Bruna, falei assim: Bruna, é assim que tem que ser. Eu adoro meus poemas, só eu escrevo, eu leio 50 vezes, eu posto, eu coloco uma imagem, fico olhando, eu gosto da minha voz, eu gosto do que eu falo, do que eu estudo, do que eu leio. E eu falei: Bruna, esse é o caminho, a gente tem que ser, tudo bem, se eu não gostasse tanto de bolo de chocolate, podia ser melhor, né? Mas tá bom, tá indo tudo bem. Então a gente se amar, sabe? Tem um jeitinho meio estranho, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos se amar, vamos se gostar, esse auto-amor, se apaixonar. Tá meio triste, mas o que você pode fazer por você? Levanta de manhã no espelho e olha, o que eu posso fazer por você? Tá meio triste? Tá. Se eu for fazer tal coisa, eu vou ficar bem. Se eu for conversar com tal amigo, eu vou ficar bem. Vamos procurar aquele livro, vamos procurar evoluir, vamos procurar crescer. A gente não está aqui a passeio. A gente tem muita coisa que fazer e que a gente não tem esse despertar na última hora. Sempre eles fazem aqueles túnel. Quando desencarna, vêm as pessoas, né, contar o que viu no túnel. Eu fui lá e voltei. Eu acho que o administrador disso tudo, às vezes, tem muita coisa que fazer, acaba se enganando e levando alguém errado, né? Mas eu nunca vi alguém dizer que nessa luz eles viram a conta bancária, ou o carro que eles compraram, ou as roupas de marca que eles tinham, ou quanto de dinheiro. Eu nunca vi eles falarem nada disso. Porque o que importa realmente é todo o amor que você conseguiu passar para as pessoas aqui. Eu gosto do Roberto Chiniachini quando ele fala assim: se você tem um sonho, você procure o máximo de pessoas e ajude elas a realizarem os sonhos dela. Vocês perceberam como é a sensação no coração de vocês quando vocês ajudam uma pessoa e a pessoa começa a brilhar e fala assim: nossa, você fez isso, muito obrigada. Às vezes é tão simples, uma coisa que é tão simples você ajudar, e essa energia que vai te ajudar a realizar os teus sonhos. Bernie Siegel. Eu falei porque a última palestra eu errei e meu pai estava aqui, eu falei Steve Siegel, então eu vou falar já para não errar. Bernie Siegel. Bernie Siegel é um dos médicos que cura as crianças com câncer nos Estados Unidos. Ele tem um hospital gigante e lá ele tem uma sessão de amorterapia e ele jura por A mais B que ele consegue curar as pessoas através dessa terapia.
E ele diz que ele sai pelos corredores abraçando e beijando, e as pessoas pensam que é besteira, mas tudo isso é uma experiência que ele faz, que ele comprova que ele realmente consegue curar as pessoas através do amor. E é verdade, a gente consegue sim fazer essa cura. Nunca esqueço uma amiga minha que estava com o pai na UTI, e ele estava desenganado, e os médicos queriam desligar o aparelho, ela não, e ela ia lá e levava o fonezinho com as músicas que ele gostava. Depois de 3 meses ele não se mexia. Um dia ela estava lá conversando com a irmã dela, e daí ele começou a fazer assim com o dedo. Ele nunca mexia nada. Meu Deus, eles ficavam assim quase loucos. Só sei que hoje ele está em casa e conseguiu sair. Uma pessoa que era para ser desligado as máquinas. Então, que é isso? É o amor. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Eu acho que dá tempo, né, Bruno? Queria passar um vídeo para vocês que é bem rapidinho. Só fica o mouse em cima, Eu sei, mas é que o mouse tá aqui. Isso, agora deu. Hey girl, whenever you feel life's unfair, believe me, you can fly high. Hey boy, we better make the sunny days, whatever life brings on today. Shine bright white. Hey girl, you've been through almost everything. Don't stop till you see the light inside. Let's sing this song to bring them on you. Oh yeah, just see their smile. Let's do it over again.
pessoas que passaram por essas experiências que depois fizeram grandes obras. Não se desespere. Todos os seus planos nós fizemos juntos. Confie. Às vezes a gente se esquece do que a gente prometeu que ia fazer aqui. E é só olhar para o alto. Só olhar para o alto e é Deus, é Jesus, é a fé, é a prece. Esse é o caminho. Eu queria agradecer a presença de todos. Alguns sabem a alegria do meu coração que é estar aqui hoje. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para que a gente faça a prece final. Que vocês continuem nessa sintonia, porque vão receber o passe agora. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, estamos aqui com o nosso coração em prece e as nossas almas de joelho, agradecendo por todas as bênçãos recebidas. Gratidão, meu Pai, pela oportunidade de estar tão próximo assim do Senhor. Gratidão, meu Pai, pelos irmãos de jornada. Gratidão pela família, pelos filhos. Gratidão por todo esse amor que no meio de um mundo tão maluco ainda a gente consegue perceber. Gratidão pelas afinidades, pelo nosso anjo da guarda que está ao nosso lado nesse momento, nossa família espiritual. E assim, meu Pai, com o coração em prece, as nossas almas de joelho, pedimos permissão para encerrar os trabalhos na tarde de hoje com a oração do Pai Nosso.